povo de Deus, graças a Deus, está com eco. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus, Neilton Pires aqui falando. Hoje, motivo de muita alegria, estamos aqui, 18 de agosto de 2020, programa de número 3 com o tema paternidade. Está estreando comigo hoje aqui Moisés César, vai participar comigo todos os programas agora do Verdade Relatada. A gente vamos apresentar junto esse programa, talvez por isso você está aí nos acompanhando agora e está vendo duas pessoas, tá? É porque o Moisés, a partir de agora, faz parte aí do quadro aí com a gente. Moisés, seja bem-vindo, tá? Amém. Se apresenta aí pro pessoal aí, pra gente compartilhar mais um pouquinho aí, porque compartilhamento foi pouco. Amém, povo de Deus, a graça e a paz a todos. A satisfação imensa estar aqui participando com o Neilton, dessa Verdade Relatada, onde a gente vai estar abrangendo alguns temas importantes para a gente estar aprendendo mais da Palavra de Deus. Nosso convidado hoje aqui já vai estar se apresentando e estou muito feliz e satisfeito de estar com os irmãos aqui nesta tarde e noite para a gente falar da Palavra de Deus. Amém, obrigado Moisés. Pessoal, a gente só vamos pedir para você que está entrando aí agora junto com a gente, para nos ajudar a compartilhar esta live aí, tá bom? Acho que pedir para baixar um som, entendeu? A gente vamos diminuir o som aqui antes que eu entre também esqueça. Então compartilha essa live aí, eu tenho certeza que vidas serão edificadas, tá bom? A gente só vai compartilhar mais um pouquinho aqui rapidinho. E o tempo que você começa a compartilhar também, e você que curte a nossa página também, né, Moisés? Então não basta só compartilhar. Concorda comigo, Moisés? Exatamente. Vai compartilhando, aqui, vai interagindo conosco, mandando suas perguntas também do decorrer do programa. E a gente vai, na medida do possível, a gente vai estar passando aqui o nosso convidado dessa noite. Maravilha, maravilha. Então, antes então de mais nada, está aqui comigo o pastor Ronaldo Rocha, um amigo em comum. A gente é de poucos amigos e o pastor Ronaldo está nesse quadro de nossa amizade, né? Sem contar que até nos momentos mais difíceis da minha vida, Moisés era o Ronaldo que estava correndo comigo ali. No decorrer do programa a gente vai estar falando disso, me ajudando, me levando para cima e para baixo, indo para o hospital, voltando e tudo mais. Obrigado, pastor Ronaldo, Deus abençoe sua vida e obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, Nilton, eu que agradeço essa oportunidade que o Senhor Deus nos permite de estarmos aqui nessa tarde e noite, né? Podemos participar desse programa abençoado. E ser amigo de gente boa não é difícil. Ser amigo de gente boa é tranquilo, faz até bem. Aformoseia o rosto, faz bem pro coração. Que benção. E eu estou feliz de estar aqui nessa tarde e podendo compartilhar um pouco dos irmãos aí daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Feliz de conhecer também o Moisés. Deus abençoe a vida de todos nessa tarde. Ótimo. Pastor Ronaldo, vou pedir que você se apresenta. Quem é o Ronaldo? Se apresenta aí para os nossos internautas, amigos internautas, porque ouvinte é quem está em rádio, tá? Telespectadores é quem está assistindo TV. E quem está pelo Face é internauta. Então, nossos amigos internautas aí, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos continuar compartilhando, que é a bênção de Deus. Quem é o Ronaldo? É difícil a gente falar da gente, né? É complicado a gente falar da gente. Mas nós somos pastores auxiliares ali do Ministério Comunidade Cristã Amor em Cristo. Estamos ali na rua Damásio Pinto, ali na divisa Guaianazes e Itaquera. Auxiliamos ali os pastores Laércio Borges, pastor Ninfa, nossos pais na fé. Somos casados com a pastora Élita. Benção, mulher de Deus. Mulher de Deus, graças a Deus. Daqui a pouco deve estar acompanhando a gente. E nesses últimos anos, o que tem Neilton e Moisés conquistado o nosso coração, cada vez mais, é o amor por vidas. Né? A gente poder estar auxiliando as pessoas nos seus problemas mais profundos, nas suas dificuldades mais profundas. Isso tem apaixonado o nosso coração. Somos formados em teologia pela Universidade da Bíblia. Estamos agora terminando mais uma especialidade, formados também pela
Universidade Sumaré em História, né? E seguimos aí desde os 12 anos. Desde os 12 anos aí servindo já ao Senhor Jesus. Não me pergunta a minha idade. Só pedir chegar um pouquinho pra cá. Moisés, ele tá certo ali, ótimo. Tá bom. Pra gente Ficou no quadro? Pra gente ficar se enquadrando. Moisés, vamos sabatinar o homem? Vamos lá, estamos para isso. Eita Vamos? Deus. Tema de hoje do programa Verdade Relatada, um tema aí, paternidade. Então a gente tem algumas perguntas aqui que vai deixar aí. Se ele não estudou sobre paternidade, não sou eu que vou passar vergonha. Eu, Moisés? Não. Ninguém que vai passar vergonha. Até porque aqui nós aprendemos um conto, né, pastor Ronaldo? Moisés, agora eu vou passar aí para você, né, Moisés? Você também nos ajuda aí. Bem. Então, pastor, a gente elaborou algumas perguntas para a gente aprender junto. O intuito aqui nosso é passar para nós mesmos, para quem está em casa, um pouco desse tema que para mim é novo, né? Não tem muito tempo que eu ouço ouvido falar sobre a paternidade espiritual, que paternidade é uma coisa, paternidade espiritual eu creio que é totalmente outra, né? E eu gostaria que o pastor já começasse a falar o que não é paternidade espiritual, ou seja, qual é se é que tem algum mal nisso, da paternidade espiritual. O que não é paternidade espiritual, pastor? Olha, Moisés, é interessante você fazer essa pergunta, e é interessante até dizer que é um tema novo para muita gente. Muita gente. Uma certa feita eu fui perguntado, e até me estranhou um pouco a pergunta quando fizeram, me perguntar para mim assim, por que esse tema não é tão abordado nas igrejas? Verdade. Essa questão de paternidade. Quando nós falamos sobre paternidade espiritual, nós estamos falando sobre a responsabilidade de alguém espiritualmente sobre você, né? Por exemplo, a pastor Lárcio Borges, a pastora Ninfa Leme exercem a paternidade espiritual sobre a minha vida. São os meus líderes espirituais, né? São eles que me impõem limites, são eles que me dão proteção, me dão uma cobertura espiritual. Sempre quando a gente sai para ministrar ou sai para algum trabalho, eles sempre estão ali cobrindo a gente espiritualmente. Então, quando a gente fala sobre paternidade espiritual, são pessoas que estão espiritualmente cuidando de você, guardando você. Quando a gente fala sobre paternidade, né, sem esse lado espiritual, e é nisso que eu até comentei ontem com o Neilton, né, que a gente quando a gente está começando a trilhar esse tema, não faz muito tempo. Mas o que mais me chamou a atenção, Moisés, durante esse tempo de estudo, foi que quando eu falo sobre paternidade, eu estou apontando, né, a forma como pais e mães devem cuidar dos seus filhos, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Não significa que eu vou ensinar alguém a educar filho, não é isso, né? Mas é mostrar dentro da Bíblia a responsabilidade do pai e a responsabilidade da mãe, né? Quando você pergunta para mim assim, pastor, existe algum mal ou algum perigo com relação à paternidade? Eu respondo para você que sim, né? Qual é o mal da paternidade? É a paternidade mal exercida, né? Por exemplo, paternidade e maternidade não são somente nomenclaturas. Não são somente nomenclaturas. São funções. A função de um pai e a função de uma mãe dentro de um lar cuidando dos seus filhos. Tanto do lado material quanto do lado espiritual. Um ofício. Entendeu? Não é somente eu sou pai. Tá, mas que tipo de pai é você? Você é um pai que impõe limites? Você é um pai que protege? Você é um pai que direciona? Ou você é simplesmente um personagem, uma figura sem autoridade dentro da sua casa? E aí, Moisés? Em cima, eu já vou falar para as pessoas que estão nos acompanhando, o tema de hoje é paternidade. Moisés César começou comigo no programa, ele vai participar com a gente de todos os programas.
E olha, o pastor Ronaldo, Moisés vai ter que, em cima disso, Moisés, na questão da paternidade aí. Até parece que eu vou ficar aqui, ó, que nem assim. Só vou ficar assim, né? Eu vou ficar Vai assim. ficar cutucando. A função aqui a gente é ele, né? Pastor, a função nossa aqui não é essa, né? Mas, Não, mas, ô, em Nilton, cima, eu tô aqui para aprender, eu quero aprender. Mas em cima dessa primeira pergunta do Moisés que ela fez para você, que você respondeu e por sinal muito bem, mas eu acabo estranhando um pouco vindo de um assembleiano. Então, assim, eu te conheci a questão da Assembleia de Deus. Ah, não, sim, quando nós nos conhecemos, sim. Na questão da Assembleia de Deus, então, geralmente estilo comunidade que tem essa questão, né? De líderes espirituais, tá ali sobre a bênção. Inclusive, eu tenho vários amigos meus que são de comunidade, um abraço para todos. Que o assembleano não tem muito esse costume, né? O assembleano não tem esse costume. E aí, Moisés? Sobre relação do que ele falou? Pergunta, isso mesmo. Não, porque eu entendi que o pastor disse, ele é relacionado à paternidade, à cobertura espiritual. Eu queria que o pastor está se relacionando sobre os textos, principalmente de Paulo, talvez a Timóteo, a Tito, Sim. né, que chamam eles de filhos. Mas eu emendo uma outra pergunta, mas isso aí não seria uma figura de linguagem? Quando Paulo chama Timóteo, até Onésimos, de filho, mas não seria uma figura de linguagem, não relacionado a dizer, eu cuido de você, eu tenho essa obrigação de velar pela sua vida. Não seria uma figura de linguagem, essa de Paulo? Os textos que ele chama, o próprio Tito. Sim, olha, Moisés, no meu ponto de vista, eu acredito que não, e até respeito os pontos de vista variados. Eu acredito que não, porque sempre que havia um problema na igreja, quem é que eles buscavam? A Paulo. Entendeu? Quando teve problema na igreja de Corinto, escreveram uma carta pedindo a ajuda de Paulo, né? Quando Timóteo começou a estruturar a igreja, né? Foi Paulo que passou as instruções de como ele fazer, né? Quando você lê lá no texto de 1 Timóteo, quando Paulo vai falar assim, olha, quando você for escolher um obreiro, que ele seja um homem digno, respeitoso, marido de uma só mulher. Então, eu vejo essa cobertura espiritual de Paulo sobre os seus filhos na fé, principalmente quando eles estão buscando uma direção, estão querendo uma direção para fazer a obra, para cumprir o propósito de Deus na vida deles, e eles vão buscar essa direção em Paulo, né? Então, em Paulo vai dar todas as suas direções ali para que a igreja viesse crescer de uma forma ordenada, né? Então, eles buscavam Paulo a condições não de apóstolo, mas de pai. Seria isso. Sim. Um pai espiritual. Sim. Que se aconselhava. Mas aí, desculpa, Nito, Não, vou fica emendar lá, aqui, vou emendar aqui. Fica à vontade aí. Em Gálatas capítulo 4, Paulo também vai dizer, pastor, que eles gerou eles como dor de parto. Correto? E quando Paulo ele fala que gerou isso com dor de parto, quem sente essa dor? Quem o parto seria a mãe. Então, por isso que eu digo que é uma figura que eu acho uma figura, talvez Sim. seria uma figura de linguagem. Aí não seria chamar ele de mãe, não de paternidade, mas sim mãe, porque quem sente dor de parto seria mãe. Por isso que a pergunta é se é figura, se é linguagem, figura de linguagens sobre isso. Olha, Moisés, debaixo da direção dos nossos pastores, nós temos um trabalho na nossa igreja chamado Casa de Zaqueu, né? Essa Casa de Zaqueu, nós, todas as quartas-feiras, cada pastor, cada líder da nossa igreja já tem um lar determinado para ele zelar, para ele cuidar, né? E ali ele vai debaixo de uma direção, discipulando, ensinando. E não é só discipular, é chorar, sabe?
A gente chora com eles. Quando Paulo vai falar assim, que eu gerei vocês com dores de parto, a gente que cuida das pessoas um pouco mais próximas, a gente cumpre aquilo que Jesus falou, que chorai com os que choram. Sabe? A gente sente na pele a dor deles. A gente sente, às vezes a gente chega a sentir a necessidade deles. E de alguma forma tentar atender a necessidade deles. Né? Então, como você falou, a questão da dor de parto é relacionada à mãe. Né? Mas essa dor que ele está falando, essa dor que Paulo está falando ali em Gálatas, para mim, eu vejo como o esforço para você conseguir pegar uma alma, arrancá-la das mãos do inimigo, mostrar para ela que o problema não é o mal, mas o problema é a aparência do mal que vai levar ela para o mal e vai fazer ela cair. Você entendeu? É você orar com ela, tá sempre disposto a poder ajudar ela. Tá, mas aí não seria a figura de linguagem? Trazendo para os outros textos, como eu falei, como ele chama Timóteo, Tito, Onésimo de filho, também seria uma figura de linguagem. Eu não estou aqui, não estou omitindo a minha opinião. Não, sim. A opinião que eu falo, né, aqui do pastor. É a pergunta mesmo que eu estou tentando entender melhor, entendeu? Quero mandar um abraço para o pastor Gabriel, que está nos acompanhando. DJ Fábio Mota está nos acompanhando. Renato, Deus abençoe a vida do Renato. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui nessa nossa live, aqui nesse bate-papo. O tema de hoje é paternidade. Está conosco aqui o pastor Ronaldo Rocha. Estreando comigo, Moisés César. Pessoal, nem começou ainda, o negócio já está aqui pegando fogo aqui. Isso porque, né, Moisés? As outras perguntas ainda não veio, pastor Ronaldo. Parece que hoje você... Parece que o Moisés ficou pensando, na minha estreia do programa eu tenho que mostrar a diferença. Então, pode ficar à vontade, pastor Ronaldo. Então, Moisés, pode ser uma figura de linguagem nessa questão escrita. Né? Dele chamar de filho. Por exemplo, tem jovens na nossa igreja que me chamam de pai, que me veem como uma referência. A nossa pastora, a gente, pelo carinho, respeito, direção que nós temos dela, às vezes a gente se pega chamando ela de mãe, meu pastor de pai, né? Porque a gente pastor David, então pai David, abraço meu pastor presidente. Entendeu? Por quê? Porque a gente reconhece essa figura de autoridade dele sobre a gente. Aí é que acho que entra o ponto, pastor. Então seria uma autoridade, né? A pessoa teria uma autoridade dada de outra autoridade. Uma autoridade bíblica que é passada te dando uma autoridade. Ou seja, no fato, o carinho, o afeto, mas não por cobertura espiritual seria, não por ordenar. Eu vou te explicar bem mais fácil. Você fala para a pessoa, olha, você compra ou não compra esse celular, você pode ou não pode comprar esse carro, não seria um exagero essa paternidade, dessa forma, mas entrar no lado, que eu posso falar do ponto de você ter um carinho, então é uma autoridade que é te dada de outra autoridade, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele te dá essa autoridade para você ter o carinho, para você ter o cuidado, mas não determinar o que a pessoa faz ou deixa de fazer da vida dela. Então, quando a gente fala sobre paternidade, o pai, ele tem três características principais de valores que ele tem que transmitir para o seu filho, né? Que a gente chama que é limite, direção e proteção. Né? Isso o pai tem que exercer, né? E quando a gente fala na questão de direção, né? É lógico,
Deus deu o livre-arbítrio para cada um fazer aquilo que bem entende, né? Só que quando a gente tem uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas, você recebe uma certa direção de Deus através da vida dessa pessoa, né? E não é somente na questão de comprar ou não comprar, fazer ou não fazer. Desculpa cortar, mas não seria um fardo muito grande? Uma coisa é quando você pode ser pai espiritual de 10 pessoas, de 15, de 20. Mas quando chega numa igreja que tem 200, 300, 400 pessoas, divide com outras? Se faz igual Deus fez com o próprio Moisés. Então, aí já não entra uma dificuldade, entra uma liberalidade de passar a existir também babás espirituais? Não. Não chega. Eita, agora o negócio não chega esse. Babás espirituais, vou até dar um ênfase aqui agora. Não chega a esse ponto. Não. Né? De você se tornar uma babá, até porque tem uma hora que a paciência tem limite. Tá, porque existe o pai que é o pastor. Mas ele, quando ele começa, como você falou, delega cargos a outros, seria quem eles? Seriam como se fosse o representante dele, falando a mesma língua, recebendo os mesmos ensinamentos. Ó, tá aqui o Felipe Deco, Para a vida de outra paizão, falando com você. Meu filho na fé. Seu filho na fé. Felipe, obrigado por estar participando, compartilha aí, nos ajuda. Na verdade aí. não é Felipe Deco, é Naum. Felipe Deco é o nome do filho dele. Mandar um abraço pro meu amigo Fred também. Fred, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa, meu amigo Fred. O negócio aqui tá pegando fogo. Moisés, e aí, você vai continuar nas perguntas ou você vai continuar em cima dessa questão aí de babá espiritual? Não, só Ótimo. para a gente poder entender. Porque... Então, eu acho que foi bom ter escolhido o Moisés para participar do programa comigo, hein? Porque assim eu não consigo, aí eu consigo ficar compartilhando, você fica me ajudando aqui nas perguntas aqui, tá top, hein, pastor Ronaldo? Até porque babá não tem a mesma autoridade do pai. Eita. Entendeu? Babá é aquela pessoa que vai cuidar do seu filho enquanto você não pode estar próximo dele. Entendeu? Só que pai não. Pai, o quanto mais próximo ele puder estar do filho, é por isso que eu acredito que a paternidade espiritual não vai chegar ao ponto de se tornar uma babá espiritual. Porque o pai está muito próximo. Você entendeu? O pai, ele está sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, da forma que cuidar. Não só pelas informações que os outros passam, mas através até do próprio Espírito Santo, da intimidade que ele tem. Né? Passa para a pessoa o que a pessoa tem, o que a pessoa está precisando, uma palavra de direção, de limite, de proteção para a vida dela. E, pode continuar, Moisés. Você quer que faça uma pergunta aqui? Pode perguntar. Pastor Ronaldo, agora vamos lá. Onde surgiu a ideia da paternidade? Onde surgiu a ideia de paternidade? Isso. Olha, o Neilton, surgiu dentro da minha concepção quando a igreja ela se profissionalizou. Certo. Quando a igreja ela se profissionalizou. O que é uma igreja profissional? Infelizmente, é o que acontece com muitas igrejas hoje em dia, né? É quando a igreja ela deixa de ser igreja e passa a ser uma organização financeira, entendeu? É quando pastores deixam de ser pastores e passam a ser chefes, né? Na minha época de juventude, na sua época de juventude, a gente não falava departamento, a gente falava conjunto de jovens, conjunto de irmãs, e hoje esses conjuntos viraram departamentos. O Fred está dizendo o seguinte, ó, concordo plenamente.
filhos, quem educa são os pais. E hoje muitos se perderam, pois colocaram em primeiro plano serem amigos dos filhos e não serem pais. Ô Fred, boa essa sua colocação. Inclusive nós iremos falar sobre isso, Fred. Se eu não me engano, é a 3ª semana de setembro, sobre os filhos na igreja, educação cristã. Vai ser esse tema aí que nós iremos falar daqui uma semana. Obrigado, Fred, pela sua participação. Agora, em cima dessa sua pergunta, só dando continuidade aqui para mim não perder o foco, pastor Ronaldo, onde surgiu a ideia, na verdade, perdão, a ideia da paternidade espiritual. Eu não sei, Moisés, se é isso, mas não foi com as igrejas comunidades, essa questão de... Eu não sei também. Então, gente, eu não estou falando aqui, deixando bem claro, que é as igrejas comunidades, viu, Moisés? Deixando bem claro. Eu vou falar de novo, não estou dizendo que as igrejas comunidades, por sinal eu respeito e amo as igrejas comunidades. Mas não foi as igrejas comunidades que começou com esse tema, porque a Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia, é aquela coisa centrada e tal. Não, isso pode, isso não pode. Aí vem as igrejas comunidades, que por sinal faz um ótimo trabalho, ao meu ver. Faz um ótimo trabalho. Tem igrejas que não fazem, tá lá tipo assim, esculachada, pode falar assim, a igreja é de portas abertas, Moisés. Então por isso que eu não estou aqui citando nomes. Mas essa ideia que surgiu da paternidade, não veio nesse segmento, não, junto com as igrejas comunidades? Ele cresceu em ênfase junto com as igrejas consideradas comunidades. Apostolados, né? Ele está procurando essa palavra, as igrejas apostólicas, né? Ela surge, essa questão de paternidade, ela surge para poder cobrir uma lacuna que os outros ministérios acabaram deixando. Sim, verdade. Né? E aí o que acontece com o surgimento dessas igrejas apostólicas, aí esse termo paternidade ele ganha mais ênfase, né? E aí ele surge e cresce mais. Mas o Nilton, eu acredito que essa questão de paternidade, ela surge desde o céu, porque Deus é pai. Então, a gente vai tocar nesse assunto daqui Salmo, a pouco, né? Salmo 65, se não me falha a memória, vai falar que Deus é pai de órfão e juiz de viúvas. Né? Deus é nosso pai. Você sabe qual é a grande falha de muitas pessoas? É não ter Deus como pai. É ter Deus como Moisés. É ter Deus como, sabe, uma pessoa que está sentada numa mesa com a sua agenda na sua mão e você pecou e a primeira coisa que ele vai fazer é tacar os seus pecados tudo na sua cara. Não, Deus ele é pai. Por isso que eu falo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para mim Deus é Pai, Criador. Obrigado, Deus. Pastor, dentro dessa colocação do pastor, me veio uma outra pergunta aqui, que eu creio que o pastor já está até preparado para ela. Se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, do seu versículo 9. Diz assim, pastor: e nenhum homem na terra chamais de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Entendeu, pastor Ronaldo? Enquanto o pastor Ronaldo está lendo aí, gente, tá vendo esse livro aqui, ó? Olha o livro. Teologia do Antigo Testamento, volume 1 e volume 2, do Von Rad. Conhece o Von Rad, pastor? Qual é? Da CPAD, né? Não. Não, isso aqui não é não. Isso aqui é da Targumim. Conhece o Von Rad, Moisés? Não. Não? Um ótimo escritor. Pastor Reginaldo, conhece o Von Rad? Também não, né? Ninguém conhece o Von Rad aqui, né? Mas enfim, pastor Ronaldo, gente, tá ali só nos bastidores, nos oreitanos, ajudado. Obrigado, pastor Reginaldo aí, diretor da Rádio Turbulência Gospel, que por sinal,
Estamos aqui no Estúdio da Turbulência. Semana passada eu não falei, pastor, e você nem me lembrou, né? Não, tem que falar, ó. Programa Verdade Relatada no estúdio da Rádio Turbulência. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Semana que vem eu vou sortear esse livro, tá? Então, para você participar do sorteio, é só você compartilhar. Tem essa foto aí desse livro aí na nossa página. Você vai compartilhar ela e marcar 3 amigas para você estar concorrendo aí a esse livro aí semana que vem do Von Rádio aí, ó, certo? Deixar bem aqui para vocês continuar vendo essa obra de arte. Pode dar continuidade, pastor Ronaldo. Então, Moisés, aí no Mateus 23, capítulo 23, verso de número 9, né? Não se dirija a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é o seu pai. Né? Aqui a gente tem que perceber, saber para quem que Deus está falando. Aqui, nesse capítulo de número 23, Jesus está criticando a liderança religiosa da sua época. Certo. Né? Ele está olhando para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes da época, e inclusive ele vai até criticar a questão do fermento dos fariseus. Né? Então, aqui no capítulo 23, verso 9, ele está dizendo, olha, vocês estão chamando eles de pai, mas eles não estão exercendo a função de pai. Eles não estão ensinando a lei da forma que Deus mandou eles ensinar. Eles estão ensinando a lei não direcionando vocês, não dando uma direção para vocês, para a direção que vocês devem seguir. Eles estão ensinando a lei de uma forma com que eles venham ser beneficiados por aquilo que eles estão ensinando. Então vocês não podem chamar eles de pai. Pai não ensina em benefício próprio. Pai ensina em benefício da sua geração atual, em benefício da sua geração que ainda vai vir. Né? Ou então vamos começar a parar de chamar os nossos pais até materiais de pai. Né? Porque você está falando que homem nenhum pode ser chamado de pai. Entendeu? Em relação a Efésios também, se diz só um Deus, um só Pai, seria a mesma coisa também, ou não? Não, há um só Pai eterno que estás nos céus. Entendeu? E aí o que acontece? E nós temos, há um Pai eterno que estás no céu e os nossos pais espirituais que estão aqui que estão exercendo estão recebendo essa direção de Deus e exercendo essa função sobre a vida dos seus filhos aqui na terra. Eu acho que apareceu agora, ele arrumou lá, agora porque está dando delay aqui, mas tudo bem. Ô Moisés, pastor, você sabe que eu tenho um enorme carinho pela sua pessoa, entendeu? Gosto da sua pessoa, acompanho o nosso projeto praticamente desde 2014 ou 2013, não me recordo, projeto Jovens Adoradores. Inclusive, só fugindo aqui rapidamente do tema, tá? Todo ano nosso projeto faz homenagem a pessoas que fazem trabalho social. E esse ano de 2020, o projeto faz 10 anos. Iniciamos em 2010 e o projeto faz 10 anos agora neste ano de 2020. Então, esse ano vai ser comemorativo. Então, pessoas vão receber o nosso troféu de honra ao mérito pelo trabalho que a pessoa vai receber. Ela desenvolve e edição comemorativa aí, comemorando os 10 anos do projeto Jovens Adoradores. Agora, em cima daqui do pai espiritual, eu ia ter fazer uma brincadeira saudável, Moisés. O David é seu pai espiritual? Entrevistado é ele. Não, eu sei. Ele sei. é o entrevistado. É pra quebrar aqui, entendeu? O pastor David é seu pai espiritual? Se fosse para relacionar isso, se fosse para colocar isso, Sim. Seria o contrário. Eu seria o pai dele. Isso é verdade. Então eu vou refazer a pergunta aqui, porque o Moisés discipulou meu pastor. Então você é pai espiritual do David. Então. Sim, tá gaguejando. Não. É que esse lado, eu não queria. Lima, boa noite, Lima. Eu não queria expor Sim. a minha opinião, porque o entrevistado é ele, né? O só pastor Rocha, mas não. Aqui, pastor Ronaldo Rocha. Não, mas eu ainda creio assim, pastor.
que até a pergunta que ele colocou, como surgiu esse lado da paternidade? Eu vejo por uma carência espiritual tão grande do povo hoje, do povo de Deus, é uma carência tão grande que eles se apegaram a essa, vamos dizer, eu não queria colocar, não é a palavra certa, se aproveitar, não é essa palavra que eu queria colocar, mas então, por ter carência espiritual, as pessoas se agarram a isso, aqueles que elas possam suprir essa necessidade delas. Só que eu entendo que o único que pode suprir essa necessidade é o próprio Deus. Sim. Né? Mas as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, elas se apegaram a isso, por ter uma carência espiritual hoje, né? Por falta disso. E as pessoas se apegaram a isso. Aonde traz o erro é esse. As pessoas colocam sua dependência no pastor e deixam de depender do Criador. E é onde eles adoram a criatura ao invés do Criador. Olha, ô Moisés, pelo menos no ministério onde nós congregamos, o que a gente aprende é você evitar essa dependência. Certo, bom. A gente, pelo menos lá eu posso me assegurar que a gente ensina a eles não dependerem do homem. Até porque o homem é falho. Né? Se alguém tiver criando essa dependência, ela vai fazer de você um semideus. Isso é verdade. Né? Então, o que a gente ensina lá? A gente tá ensinando que você tem um Deus que te ama. Então nós vamos te dar todas as diretrizes baseadas na Bíblia para que você se aproxime dele e você venha a ter uma dependência única e exclusiva dele e não do homem. O homem, ele está ali para te aconselhar, para te ouvir, sabe? Para poder te escutar no momento que você precisa ser ouvido. Porque hoje, Moisés, Neilton, o que a gente mais vê são pessoas que querem apenas ser ouvidas. Eu tive um pastor e eu auxiliava ele quando ele fazia o atendimento dele, né? Era toda terça-feira eu ia para a igreja sede, auxiliava, porque ia muita gente conversar com ele, né? E a gente via que chegava pessoas ali, às vezes até carregadas, sabe? Desesperada, angustiada, não sabendo o que fazer. Entravam na sala dele, tinha gente que entrava lá 2 horas da tarde, saía de lá quase 5, 6 horas da tarde. Ficava ali o tempo inteiro. Aguardando para ser atendido. Não, sendo atendido. Oh, tá. Né? Aí o que acontece? A pessoa entrava naquela sala em prantos, saia da sala pisando em nuvens, com sorriso de orelha a orelha. Eu cansei de ver isso lá. E vejo isso hoje também com relação aos atendimentos que os meus pastores fazem. E esse meu pastor uma vez me bateu a curiosidade de perguntar para ele: pastor, qual é a mágica? Me dá um pouquinho desse pozinho mágico aí, né, para poder sair jogando nas pessoas na rua. Ele falou assim: Ronaldo, não tem segredo. As pessoas só querem ser ouvidas. As pessoas só querem serem ouvidas, terem as suas feridas saradas, ter a sua alma aliviada, porque uma alma pesada é uma alma que não fala. É uma alma que não se abre. Essa alma pesada, ela fica fechada, angustiada, por quê? Por causa que às vezes ela tá, e aqui eu faço minhas palavras do Neilton, a gente não tá criticando ministério nenhum, sim, né? Mas às vezes a pessoa, ela tá no lugar, ela tá passando uma situação, e aí ela busca no pastor, na figura de autoridade, não encontra
uma porta para poder conversar, para poder falar, às vezes vai para o seu líder de mocidade, seu líder de irmãs e não encontra essa porta aberta. Aí o que acontece? Aí vem depressão, aí vem síndrome do pânico e aí vem suicídio. Então aqui a Neuza, ela está nos acompanhando. Neuza, obrigado pelo seu comentário. E ela trouxe um comentário aqui interessante. Olha, o meu parecer, dependemos de Deus. Agora, pai na fé seria um respeito, uma ajuda a aconselhar no momento de fragilidade. Até mesmo quando hoje, em vez de ajudar, é só críticas e apontamento, né? Tá falando assim que, ao meu entender, que tá falando assim que Deus, lógico, é nosso pai, mas assim, nosso Pai Supremo. Sim, agora na questão assim, é mais questão de aconselhamento. Ela tá falando assim de aconselhar momento de fragilidade. Seria aquela pessoa assim, quando eu tô passando certa dificuldade, eu chego no Moisés, pastor Ronaldo e tal. Então, seria mais assim, na visão dela que ela tá dizendo, né, Moisés? Em cima da pergunta dela, em cima da pergunta que ela comentou aqui, na verdade, seria mais isso, né? Na verdade, é uma forma de reconhecer o agradecimento, né? Chegando em você assim, pastor Ronaldo, preciso de um momento, então, ali um conselho, né? É isso que a Neuza tá falando. Obrigado, Neuza. Pode ser que sim, é uma bela colocação, né? Porque em muitas igrejas hoje em dia você já não consegue mais ver isso. Né? Não mesmo, verdade. Em muitas igrejas hoje em dia, eu não queria falar aqui, mas já estamos aqui, vamos lá. Já fala. Eu sou de uma época, nossa, quando eu falo eu sou de uma época, já bate a tristeza, certeza, né? que a idade está chegando. A idade, né? Você é novo, pastor, você está com 70 anos? Não. Glória a Deus. Eu recebo essa profecia que eu vou chegar até lá. Não, em nome de Jesus. Eu sou de uma época que quando se fazia reunião de obreiros, quando chegava-se, por exemplo, agora vamos separar o pessoal de missões. Vamos ver o que está acontecendo no campo missionário. Os relatórios que eram apresentados eram quantos cultos na praça foi feito no mês, quantos evangelismos assim foram feitos no mês. Não é Neil, tá? Que não deixa eu mentir. Quantas almas foram resgatadas no mês. Né? Aí, quando eu falo dessa profissionalização da igreja, quando você traz isso para essa profissionalização da igreja, hoje, quando você chega numa reunião, e eu não vou aqui generalizar, não sou absurdo de fazer isso, mas você quase já não ouve mais falar disso. Hoje você ouve falar, quanto se rendeu? Poucos. Quanto entrou de oferta? Quanto aí. entrou de dízimo? Né? Tá com a mensalidade atrasada? Aí o que acontece? Por exemplo, eu conheço pessoas de determinadas igrejas que às vezes me ligam ou me chamam para conversar e falam, Ronaldo, eu já não aguento mais tanta cobrança. Ninguém mais quer saber o que você está sentindo. Eles querem saber o quanto que você está rendendo. E não o que você está sentindo. Aí o que acontece? A pessoa ela acaba perdendo a direção de Deus. A direção do Pai. Por quê? Porque o homem, ele assume esse lugar de comandante e não de uma pessoa que vai te direcionar a buscar a Deus. Mas ela acaba tomando a direção de tudo. Né? Mas esse não seria o lado da paternidade fazer isso? Não. Porque o que o pastor colocou é interessante. Ele está respondendo a pergunta que eu coloquei, que eu falei, sobre a questão das pessoas estar carentes espiritualmente. Então, o pastor falou assim, elas só querem ser ouvidas. Só que eu acho que o grande erro, talvez, hoje seria que, você está falando que as igrejas começam a pregar só o lado me dá e nada. E o erro está aí porque esquecer das escrituras, deixar elas de lado, deixar dos ensinamentos. Hoje ninguém quer gastar o seu tempo estudando.
lendo a palavra, meditando na palavra e ensinando. Ou seja, parece que tem medo que as pessoas aprendam a verdade e fujam. E é dentro disso que a função pastoral hoje não seria realmente essa. A pessoa gastar mais o tempo mostrando a direção da palavra, que a pessoa por si só ela ande, ela caminha, do que mesmo a pessoa, o pastor tentar absorver os problemas das pessoas em si e acabar carregando um peso enorme para suas costas. Moisés, o pastor que absorve o problema da ovelha, ele morre. Mas não é isso que faz a paternidade? Não. A paternidade, ela vai te dar a direção de você ter essa dependência de Deus. A correta. Eu sei que tem muitos líderes por aí que estão fazendo exatamente isso que você está falando. Né? Não, pode vir aqui, eu ouço tudo, eu recebo tudo. Cara, você vai morrer. Entendeu? Hoje, por exemplo, quando eu converso com uma pessoa, a pessoa chega até a mim e desabafa. E vai desabafando, vai desabafando, vai desabafando. Aí qual é a minha função? Qual é a minha função? Orar por essa pessoa, pegar todos esses problemas que a pessoa me apresentou e não trazer o problema para mim. É pegar todos esses problemas e levar para Deus. Pai, tá aqui o teu filho. Esses são os problemas dele. Ele é o teu filho, ele precisa da tua ajuda. E você pegar a pessoa e direcionar, filho, agora você vai fazer um devocional, você vai fazer as suas orações. Você dá um caminho, você dá um norte para a pessoa. Entendeu? Porque tem muita gente hoje que está sem o norte, sem o rumo, sem um... Não sabe às vezes nem que é Espírito Santo, mais. De tão aleatória que está a vida dela. Entendeu? Mas o que as pessoas, que a gente conversando sobre isso, que as pessoas realmente, quando levam o problema, o que elas esperam é que o pastor resolva. Exatamente. E Moisés, eu vou te falar uma coisa. Para você e para o Neilton. Quando a gente fala de você ouve muito. Você como pastor, você ouve muito. Isso é verdade. Ouve. Cara, você ouve coisas às vezes do tamanho de uma formiga ao tamanho do Monte Everest. Né? Só que você tem os seus problemas. E é por isso que eu não posso absorver o problema de ninguém. Eu posso chorar com ela. Eu posso sorrir com ela. Mas absorver, não. Você pega esse problema e leva para Deus. Porque assim, você ouve muito, mas você é ouvido por poucos. Sabe por que muitos pastores cometem suicídio? E são criticados de fracos, desobedientes, rebeldes. Cara, às vezes não é nada disso. Às vezes ele ouviu tanto e ele não teve com quem desabafar. Aí você pode chegar em mim e falar assim, tá, pastor, por que ele não foi para Deus? Por que ele não buscou em Deus e preferiu buscar no suicídio? Porque ele já entrou num estágio de depressão tão grande que ele já não reconhece ninguém mais. Para ele só a morte é a solução. Mas está aí um tema que a gente poderia abordar, né? Depressão. O que você acha no futuro? Ó, mês de setembro agora na nossa igreja, vamos começar a realizar, porque mês de setembro agora é setembro amarelo. É o mês de combate ao suicídio. Né? E esse mês de setembro agora na igreja é o mês inteiro dos jovens. Então os nossos jovens da nossa igreja estão se reunindo e se preparando para fazer um mês só de combate ao suicídio de outros jovens, de outras pessoas, através dos ensinamentos da Bíblia. Bacana. Só relacionado a isso, eu participei de um podcast ano passado, com a doutora Patrícia Pazanelli, psicóloga do Albert Einstein, e
e é o tema da teologia das emoções, né? E relatando questão de paternidade sobre isso, também tem relação com paternidade. E ela, na sua palestra, ela colocou um problema muito grande de um pastor, de um jovem de uma igreja, 17 anos, se suicidou. E o pastor teve o problema do quê? Como que eu vou falar para minha igreja que um jovem dentro da igreja se suicidou? Nossa. Como passar isso para a igreja? Ele não tinha como passar, então por isso ele procurou ajuda psicológica. E a família, em si, culpava o pastor ou a igreja. Como que um jovem dentro da igreja se suicidou? Só que a família, ela passava uma coisa assim, que era a família perfeita. Não tinha discussão, e não tinha medo. Poderia ter um problema, mas não se discutia o problema. Era proibido discutir o problema, porque a nossa família não tem problema. A família é perfeita. E isso eles não conseguiam compreender. Quer dizer, a filha mais nova tinha problemas, o filho que se suicidou tinha problemas, a esposa tinha problemas, mas não se discutia o problema. Então, se deu tudo isso, né? Por que o pastor não conseguia passar para a sua própria igreja que um jovem se suicidou dentro da igreja? Como fazer isso? A questão, a gente está falando até mesmo de paternidade, né? Quer dizer, um pai omisso, entre aspas, que achava que devia passar uma família perfeita, e um pastor que deixava a igreja ver que aquilo era uma família perfeita, não se preocupou em como um dia passar isso para a sua própria igreja. Que é possível um jovem dentro da sua igreja, como o pastor falou assim, Deus é um pai de órfãos, embora cercado de pessoas, mas pessoas dentro da igreja órfãos, tem mulheres viúvas, embora está cercado de pessoas se sentindo sozinhas dentro da igreja, né? Isso é um grande problema, talvez dentro das igrejas hoje, não entender esse ponto, né? Antes de Meu Moisés. Deus, a hora a gente não... Então, a hora, rapaz, a hora. Nossa, já? Já. Ah, mentira. A gente tem só mais alguns minutinhos. Poxa só. vida. Antes, tá aqui o Felipe dizendo o seguinte: o pastor Ronaldo já cansou de me ouvir e me aliviar com seu ensinamento. Só foi você não. Eu lembro várias vezes, antes de eu casar, Ronaldo, ele tinha uma loja, eu ia pra lá, ficava o dia lá, nossa, anos, né? Mas antes, em cima disso, quero mandar um abraço pro diácono Leandro. Ele mandou aqui o seguinte, ó: eu não concordo com o pastor Ronaldo, eu fico com a Bíblia. Em Efésios, cadê? Abre Efésios aí, capítulo 4, versículo 6. Você tem, pastor. Um só Deus. Tá certo. Mas ele, acho que ele chegou agora e não viu, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Essa aí, ele tá dizendo que não concorda, mas é assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é verdade? Ô, Nilton, essa questão de A concordar... gente tem 3 minutos aí. Essa questão de você concordar ou não é relativa. Sim. Cada um tem Obrigado, o seu... Leandro, pela sua participação. Cada um tem o seu pensamento e a sua forma de ver. O que eu gostaria de deixar nesses últimos minutos aqui bem claro, de repente eu não me expressei direito, não é que essa questão de paternidade espiritual, o pastor ele vai assumir o lugar de Deus. Não é isso. O único que pode resolver o problema da pessoa é Deus, ponto. Mais ninguém. Top. O que esse pastor ele vai fazer, ele vai receber essa pessoa, vai ouvir essa pessoa, porque essa pessoa não tem aonde ser ouvida, e daquilo que ele ouvir, ele vai direcionar a pessoa a voltar a ter um relacionamento com Deus. Para que assim ele reconheça Deus como Pai, e Deus como Pai venha receber ele como filho. Pastor Ronaldo, nos últimos minutinhos que a gente ainda falta aqui, em média de 2 minutos, a gente ainda tem que dar as considerações finais. Já é, a pergunta de número 5, já é visível os danos? Quando fala assim, danos na questão em cima da paternidade, assim, na verdade a gente nem
deu tempo, meu, tava tanta coisa aqui, o programa passou uma hora que eu não vi, confesso, mas eu não vi. Pra mim a gente tava no começo. É que, na verdade era para mim trazer a pergunta, traz danos para a igreja, esse negócio de paternidade, traz danos para a igreja e se gera visível os danos. Você consegue falar em menos de eu sei que é muito pouco tempo para falar Deixa eu sobre tentar isso. reformular essa pergunta, pastor. Por favor. No sentido assim, pastor, a cobertura espiritual, como o pastor colocou, um pai espiritual seria ter a cobertura espiritual. Por ser, embora seja pastor, por ser homem, não acarreta esse perigo, isso não pode trazer um dano? Por ser homem, porque a pessoa, que nem o pastor ensina a não ser dependente, mas não acaba sendo dependente dessa pessoa, desse pai espiritual, dessa cobertura espiritual, e por ser homem falho, pode errar, isso não pode acarretar danos? Sim, pode. E se já tem danos, tem um livro, por isso? assim, eu particularmente nunca cheguei a presenciar nenhum dano. Sim. Né? Pelo menos a nossa igreja lá, graças a Deus, a gente está sempre bem... Bom, infelizmente, pastor Ronaldo, aqui é contrato, é hora, não dá mais, só faz A gente pode voltar. Com certeza, ele vai Pode voltar, voltar. porque não dá. Depois eu vou perguntar ao pastor Reginaldo se a gente pode fazer 1h30, porque 1 hora de coisa teológica não dá não, pastor Reginaldo, dá não, estudo não dá não. Pastor, então faz aí as considerações finais aí, depois o Moisés vai fazer e eu faço. A gente já vai terminar aqui no estúdio da Turbulência, na nossa página, Neilton Pires, muito obrigado. Pode fazer as considerações finais. Neilton, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus também pela sua vida, pela vida do Moisés, e por mais esse dia que Deus nos concede de estarmos vivos na sua presença. Amém, obrigado, Moisés. Deus Quero abençoe. agradecer ao pastor Ronaldo, obrigado, né, pela sua presença. Eu espero que quem esteja em casa teve um pouco de esclarecimento do que é paternidade espiritual, né, e cada um busque, né, na palavra, busque mais, e com certeza a gente vai estar voltando aqui para continuar debatendo isso aí. Quem quiser, desculpa, Neto, É isso rapidinho, que eu ia falar agora. dois É isso que eu ia segundos. falar agora. Nós seu contato. nós estamos reformulando o nosso canal no YouTube, né? Então, logo a gente vai poder, a gente vai estar colocando lá uma série de mensagens falando sobre paternidade, maternidade, essas coisas. Para quem quiser nos acompanhar, meu canal no YouTube é Ronaldo Rocha, né? Meu Facebook também. meu Facebook também é Ronaldo Rocha, meu Instagram é Ronaldo Rocha 1612. Né? Lá a gente sempre está trazendo série de mensagens e a gente vai reformulando o nosso canal, a gente vai estar trazendo de uma forma mais ampla esse assunto. Pessoal, quero agradecer a cada um. Primeiramente, agradeço a Deus. Obrigado ao pastor Ronaldo por ter aceitado o nosso convite. Moisés, que a partir de agora, todas as terças-feiras, estará comigo aqui. Obrigado aí ao estúdio da Rádio Turbulência por nos ceder esse espaço maravilhoso aqui para a gente estar apresentando esse programa, esse debate teológico, todas as terças-feiras aqui às 18 horas. Na próxima terça-feira, o tema será Os Filhos de Adão, com o pastor Edson. E nós iremos sortear esse livro aqui, tá? Nós iremos sortear esse livro. E na outra semana a gente vai anunciar o ganhador aqui. Na outra semana você vai vir buscar. Embora você vai vir buscar ou antes da gente começar o programa, ou depois que você que a gente terminar o programa. Mas eu tenho certeza que quem que vai ganhar esse livro será, certo? Então, muito obrigado. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ronaldo. Amém, Deus abençoe. Obrigado, Moisés César. Moisés César, você deu umas cutucadas aí, rapaz. Semana era hoje, só foi seu primeiro dia. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Reginaldo. Pode encerrar aí, em nome de Jesus.